Frustração amorosa é algo que você acaba passando na sua vida se você tá nesse mundo de meu Deus aí dos relacionamentos amorosos, não é mesmo? Se você resolveu alguém pra namorar, se você tá em busca de alguém, ou se você até mesmo casou, você acaba passando por frustrações amorosas. E nessas horas tem uma dinâmica que eu vejo se repetir com uma frequência absurda e muita gente jura de pé junto que não é uma cilada. É o que eu vou explicar nesse vídeo aqui. É o clássico, eu deveria ter ficado com fulano. Ai, na verdade lá atrás eu não dei valor para ciclana. Ela era a pessoa da minha vida. Ou seja, o que nós vamos falar hoje aqui é quando você acredita que o amor ficou lá para trás. E você errou na curva da sua vida amorosa, devia ter entrado à esquerda, entrou à direita e tá aí, todo lascado, tá? Vamos lá! Quando acontece alguma frustração, seja porque você foi deixado, ou porque você não está encontrando ninguém, ou porque você está com alguém, mas está frustrado, o que acontece é que normalmente a nossa percepção ela é muito ruim. Porque afetivamente nós estamos mexidos e a nossa análise do mundo vira terrível, fica terrível. Vamos dar um exemplo. Se você está passando por uma dificuldade hoje com o seu namorado, quando você vai analisar relacionamentos amorosos, quando você vai analisar relações, você começa a repensar tudo isso. E é claro que é muito natural que você repense tudo isso. Afinal das contas, é assim que nós evoluímos. Se você está sozinha e você não encontra ninguém, você não vê ninguém, não tem nenhuma perspectiva, é claro que você vai começar a repensar, como é que eu faço para me reposicionar? Como é que eu faço para escolher? Como é que eu faço para viver melhor essa vida? Como é que eu faço isso? A mesma coisa acontece se você está só namorando. Enfim, então no momento da tensão, não é o melhor momento para você decidir. De cabeça quente não é o melhor momento. Mas também, quando você está com o coração machucado, não é o melhor momento. Quando você também está abandonado, não é o melhor momento para avaliar. Você tem que avaliar no momento em que você perceba que você tem, como é que eu posso dizer assim, plena capacidade de articular e plena capacidade de elaborar as suas questões emocionais. Não de uma maneira que pese demais pelo aquilo que está doendo, mas também nem muito poliana, assim, ai meu Deus. Quando você está apaixonado também não é um ótimo momento para você avaliar questões afetivas amorosas, certo? Mas enfim, nessas horas o que você vai pensar? Se eu não estou encontrando o amor hoje no presente, eu não vou encontrá-lo no futuro. Logo, o amor ficou no passado. É exatamente isso que acontece. Hoje eu não estou encontrando o amor. No futuro, possivelmente, eu não vou encontrar, logo o amor ficou no passado. O que eu quero dizer com isso é que você desiste de lutar por aquilo que você está vivendo hoje, perde a perspectiva futuro e olha para trás. E aí, meus queridos e minhas queridas, o passado é um universo de possibilidades que não se concretizaram. Se você é uma pessoa que está num namoro ruim, você vai olhar para trás e falar, nunca deveria ter namorado com esse cara, nunca deveria ter conhecido esse cara. Mas ainda quando você está namorando, você ainda pode terminar. Agora, se você está sozinha, eu já vi isso acontecer várias vezes com minhas pacientes, de olhar e falar, eu errei lá atrás. Às vezes eu fico olhando aquele meu ex, aquele ex que há 2 anos atrás ela falava que era um bosta. Hoje, 2 anos, solteira, sozinha, eu fico olhando para ele, acho que eu fui muito rígida com ele. Até que ele não é tão ruim. Ou então, às vezes, você olha para trás, às vezes, é uma pessoa que você nem teve nada. Você olha para trás e fala, pô, tinha um fulano na minha faculdade, a gente era amigo, a gente conversava e um dia ele deu em cima de mim, eu não entendi direito, aí ele desconversou, eu nunca mais falei com ele, acho que ele era o homem da minha vida. Não é assim que vocês fazem? Ou então, por causa da desgraça desse celular, entende? Essa pequena fábrica pequena fábrica que o diabo inventou para te botar ideia ruim na cabeça. Por causa disso, você vai lá e fica pesquisando os ex, fica pesquisando as ex. Aí o cara tá hoje, você aí, o homem, tá lá frustrado no casamento, a mulher lá tá ruim, tá com filho, tá com conta para pagar, daí você olha para trás e fala, se eu tivesse casado com ela. Olha lá, você entra no Instagram, tá lá, a mulher solteira, tá lá toda bonita, o cara, nossa, se eu tivesse casado com ela, né? Nossa, certeza que eu ia ser mais feliz, cara. Nossa, ela era tão quieta. Quando você namorava com ela, você achava uma merda, mas não falava nada, ela era super quieta. Você chamava ela de abajur pros seus amigos.
Era assim que você tratava ela com os amigos. Mas agora que você tá passando por que você tá passando, você olha pra trás e fala, nossa, se eu tivesse com ela, ela é tão calma, né? Ou seja, o defeito da pessoa vira qualidade. Por quê? Porque agora tu tá aí no marasmo, né? Você tá aí sem perspectiva de amor. Você começa a olhar pra trás e começa a acreditar que é isso, o amor ficou lá pra trás. Entende? A grande questão é que quando a gente pensa isso, tem algumas questões aqui, a grande questão não. Quando a gente pensa isso, a grande questão é que isso acarreta algumas consequências na nossa vida. Então, como eu disse, método da terapia do bom senso. Reconhece, mapeia, imagina, age, tá? Reconhecemos. Você faz isso sim. Você olha para trás e fica caçando histórias mal resolvidas. Segunda coisa, vamos agora mapear. Qual que é o problema disso? Primeiro, você olha para o presente e percebe que isso é um erro. Vou até deixar aqui em cima um vídeo sobre o pior sentimento de todos, que é a culpa. Eu vou explicar para vocês como que funciona a tríade da culpa, tá bom? Enfim, primeiro você olha para agora, sem perspectiva, e se sente o quê? Culpado. Calma aí que me ligaram aqui. Não, não é nada. Você fica aqui ó, gravando, olhando, tenso. Vou até virar o celular assim, ó, desgraça. Celular, fica aí. Primeiro você se sente muito culpado. Isso drena suas energias e você não tem vontade de fazer nada do que está acontecendo agora. É como se aonde eu cheguei é o fim do poço de um caminho que eu nunca deveria ter entrado e o melhor caminho ficou lá atrás e eu não tenho como voltar. As portas se fecharam, já era. Entende? A primeira coisa é essa. Isso acaba com a sua vontade de resolver o problema de agora. Tá? A segunda coisa, obviamente você não vai ver nenhuma perspectiva de futuro. Você entra então em pensamentos apocalípticos. Em uma projeção apocalíptica gigantesca. Também vou deixar aqui em cima agora para você, se você corre esse risco ou sofre por isso, um vídeo sobre projeção emocional. Você começa a projetar, em vez de ser a projeção emocional que eu falo ali positivamente, você faz o mesmo mecanismo negativamente. Você olha para a pessoa e fala, essa pessoa só vai piorar minha vida, essa pessoa só vai, daqui por diante, bota mais 10 anos, eu vou estar acabada, destruída, minha vida acabou, meu Deus do céu, o que foi que eu fiz? Você começa a entrar num ciclo de olhar para o presente e já desistir, olhar para o futuro como um destino trágico e você acaba entrando num ciclo de se sentir refém das próprias escolhas que você fez. Ou seja, isso é muito negativo. E o pior, você olha para trás e você projeta, agora sim, você projeta emocionalmente a solução da sua vida naquela pessoa lá atrás quando você conheceu. O que a gente tem que entender, meus caros, é que uma decisão que você não tomou, ela deixou de existir. A vida é de mão única. Eu tinha duas opções, né? No teu caso aí, mulher. Você tinha lá o Pedro e o Ricardo. Você escolheu o Ricardo. O casamento, a relação, a família com o Pedro deixou de existir. No sentido de que ela nunca foi concreta. Você não sabe o que é realmente melhor. Entende? Essa é uma questão lógica de imaginação. Não estou falando que você é burro, mas é só uma questão de você olhar para trás e perceber que, cara, não existiu e não vai existir. E aquilo é só você projetando um cenário que é exatamente o inverso do que você está vivendo agora. Então vamos dar um exemplo. Você tem lá um marido, que não é o melhor possível, mas vocês estão bem, né? Por causa do trabalho de vocês estão bem financeiramente. E você olha para trás e fala, nossa, eu seria muito mais feliz com o cara. Às vezes, se você tivesse com o cara, além do cara ter os mesmos problemas do seu marido, ele podia também ser um quebrado, endividado. Então muitas vezes a gente olha para trás e a gente acaba acreditando, a gente projeta milhares de coisas. Por quê? Instagram, eu já falei isso, Instagram é um recorte. E às vezes você nem precisa do Instagram também, né? Vamos ser sinceros. A fábrica de ideias terríveis é a sua própria cabeça. Você olha para trás e fica imaginando como seria. O que vai acontecer com isso? Você vai adorar a pílula de um remédio que não vai dar para você tomar. Você vai ficar evidenciando esse passado. Evidenciando. E normalmente, olha só, quando você volta lá atrás, você não confessa pra você, mas vem cá. Quando você olha lá pra trás, você lembra daquilo, nossa, eu deveria ter ficado com ele. E você esquece que, ao mesmo tempo, você tem um certo tipo de nostalgia de quem você era lá atrás também. Então, várias vezes eu já vi homens e mulheres, eu deveria ter ficado com fulana. Até porque, né? Deveria ter ficado com fulana, 3 pontinhos. Até porque naquela época eu era um cara que tinha mais coragem, eu não estava tão gordo, eu era um cara que tinha mais cabelo, eu tinha mais possibilidades, então eu poderia ter escolhido o melhor quando eu tinha mais recurso. Muitas vezes essa fantasia de voltar lá atrás e ficar com alguém do seu passado, numa situação em que você não vai voltar, e às vezes a pessoa está casada, a pessoa, enfim, acontece junto com essa lembrança, essa nostalgia de lembrar quem você era. E tem mais.
Muitas vezes, quando você vai lá atrás caçar o amor que tá perdido, quem que você escolhe hoje? Aquele teu ex-pretendente ou aquele teu ex-namorado que tá bom. É claro que você faz isso, né, meu? Você vai lá pesquisar ex-namorado no Instagram, com quem que você fica imaginando? Aquele cara que era um nerd, era um cara que não era bonito e que hoje tá sarado, tá legal, tá com uma barba, coisa e tal, é rico, tá com filho, viaja pro exterior. Com esse, vocês imaginam, o homem é a mesma coisa. Por exemplo, que eu dei aqui, o cara olhar pra trás, tá lá a moça, né? O cara tem lá 35 anos, 3 filhos, né? Ele olha lá pra trás, vai procurar quem? A moça que ainda tá bem, a moça que parece que tá lendo bastante, a moça que faz esporte, a moça que ficou interessante, fez viagens na Europa e ainda tá bonita. Ele nunca vai atrás da ex que embarangou. Isso é um clássico, vamos ser sinceros, pelo amor de Deus. Vocês fazem isso. É muito difícil a mulher olhar pro marido e falar, nossa, saudade do Pedro. Vai procurar o Pedro tá feio. Tá uma desgraça de feio, ficou estranho. A mulher não olha e fala, ai, que saudade dele. Não. Não. Por isso que essas projeções, elas saem do controle, entende? Mas o principal aqui, o mais importante é o quê? Olhe para o seu presente e veja o que você pode fazer. Realmente, com atenção, olhe para o seu presente. Né? Reconhecemos o problema, mapeamos qual a extensão dele, abrimos essas possibilidades, ou seja, né? Vamos abrir possibilidade para tentar entender o que você está fazendo? E o que a gente faz agora? Age. Age de que maneira? Olha para o seu presente. Olha como você pode resolver o seu presente. Essa é a escolha que você fez. No meu projeto Minha Vida com Bom Senso, que já fechou as vagas, a primeira aula que eu digo é queira a sua vida. As pessoas choraram nessa primeira aula. Queira a sua vida. É a mesma coisa que eu digo para você aqui, não vou explicar toda aquela aula, porque ela tá lá só para quem tá no projeto. Queira a sua vida. Olhe para você e fala, eu escolhi essa vida aqui. E aí, quando você tem frustrações amorosas aí, coisa e tal, olha, encare, porque essa vida existe, aquela vida não existe. Veja pro futuro e fala, cara, talvez eu não consiga ver o futuro, mas talvez melhore. Tenha um pouco desse otimismo, dessa confiança no futuro, tenha um pouco de esperança, entendeu? E principalmente quando olhar para trás, veja se você não cai nessa cilada de procurar o teu ex que tá mais bonito, que você hoje em dia até mesmo se envolveria de novo, e também veja se não tem uma nostalgia de si. Nossa, aquela época eu tinha possibilidades. Aquela época eu era uma outra pessoa. E às vezes você queria ser essa outra pessoa hoje. Veja, essa busca por aquele cara lá atrás, às vezes é uma busca por si mesma lá atrás. Por si mesmo lá atrás. Porque naquela época você era um cara legal. Naquela época você era um cara interessante. Hoje você foi se deixando levar. A mesma coisa acontece com você, mulher. Às vezes você olha lá pra trás, aquela época você se sentia mais bonita, aquela época você via que tinha vida em você, hoje você tá muito pessimista. Então veja se essa projeção no passado não é uma projeção de si mesmo, de querer viver aquilo que você já viveu. Então pensa nessas coisas, tá? E pare de cair nessa cilada, eu deveria ter ficado com ele ou com ela, tá? Porque se você deveria ou não, a gente nunca vai saber. O que acontece é com quem você ficou e quem é a sua realidade hoje. Qual é a sua realidade hoje, tá bom? É isso, meus caras, tá? Ó, faz sentido o que eu disse? Você tem alguém que você sempre lembra? Pensa nisso aí. Às vezes a pessoa tem até um queridinho, aquele que nunca esquece, aquele lá, e normalmente também pensa nisso. Às vezes é aquela pessoa que você menos se relacionou, aí você projeta mais, né? Com pessoas que a gente menos conhece, a gente consegue projetar mais, então toma cuidado com isso. E aí, aconteceu isso com você? Comenta aqui embaixo. Faz esse vídeo ser engajado. Quando você comenta aqui embaixo, gostei, foi demais, muito obrigado, coisa e tal. Além de eu ficar feliz, dá uma afaguinha, não é? Mas além disso, eu também, o vídeo engaja, aumenta o alcance. Se você quer que a palavra do Bom Senso chegue a mais pessoas, comenta aqui embaixo. Ou então comente, aconteceu isso com você? Você já sentiu isso na sua vida? Tá passando por isso agora? Principalmente você solteira. Às vezes dá um deserto do amor, né? Parece que o jardim de flores ficaram lá para trás, né? Então pensa nisso, tá bom? E também outra coisa, compartilha com quem precisa, compartilha com quem você acha que é legal. Faça a palavra do Bom Senso chegar aos corações que precisa, tá? A gente se encontra no próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau.